pessoal, tudo bem? Hoje nós continuaremos com o conteúdo de argamassas. Vamos para a aula 2, onde a gente vai falar um pouquinho da classificação das argamassas quanto às suas funções. Então, em relação a essas funções, a primeira argamassa que nós vamos falar é a argamassa utilizada para a camada de contrapiso, que nada mais é do que uma camada de argamassa que é assentada sobre um substrato que pode desempenhar várias funções. O substrato é a base de aderência. Então, a camada de contrapiso, ela pode ser simplesmente para fazer uma regularização de superfície. Ela pode ser o substrato para o revestimento final, então, para eu assentar o meu piso, por exemplo. Ela pode me servir para fazer, para embutir as instalações elétricas ou as instalações hidráulicas, e ela também possibilita fazer um desnível entre os ambientes, caso esse desnível não tenha sido feito na compactação anteriormente. Além disso, eu posso, no contrapiso, já proporcionar declividade para o escoamento, para fazer os caimentos, por exemplo, na instalação dos ralos. Tá? E eu também posso utilizar essa camada de contrapiso para melhorar conforto térmico e acústico. Então, na própria camada de contrapiso, eu posso já colocar as soluções adequadas para fazer essa melhoria de conforto. Em relação à camada de chapisco, que é a nossa ponte de aderência, ela basicamente tem que garantir essa aderência entre a base e o revestimento. E ela contribui também com a estanqueidade do meu substrato. Então, esse chapisco, ele pode ser lançado com a colher, ele pode ser um chapisco rolado, ele pode ser um chapisco projetado. O pessoal tem costume também de utilizar o chapisco com aplicação com a peneira. Então, o que eu preciso fazer? Uma fina camada rugosa que permita eu ter a aderência entre a camada subjacente que virá e a minha camada de baixo, o meu substrato. Em relação ao assentamento, vamos falar um pouquinho da camada de assentamento de alvenaria, a argamassa. Ela basicamente tem que ter trabalhabilidade, que está relacionada à consistência, à plasticidade e à retenção de água. Ela também tem que proporcionar a aderência, entre os blocos, por exemplo, e ela tem que ter capacidade para absorver deformações. Caso contrário, ela vai trincar e o meu material, não vai ter o comportamento desejado. E ela também tem que ofertar resistência mecânica. Então, é uma argamassa que pode ser aplicada com a colher, como a gente já falou ali também do chapisco. Então, é muito comum a utilização da argamassa de assentamento aplicada com colher. E hoje em dia também tem-se essa argamassa aplicada com bisnaga. Tá? É um trabalho que demanda um pouquinho mais de mão de obra especializada. Em relação à camada de assentamento, o que a gente tem que ter? Eu vou ter que ter a unidade de alvenaria, que apresenta uma certa sucção, que vai ter o contato com essa pasta que tem os produtos de hidratação do cimento. Eu vou colocar a argamassa sobre a unidade de baixo e depois eu coloco essa camada com a unidade de cima. A pasta tem uma absorção pela camada de baixo e agora que ela está um pouco mais seca, a unidade superior vai absorver um pouco menos de quantidade de água e um pouco menos de produtos de hidratação. Com o passar do tempo, ocorre essa hidratação, formam as pontes de etringita do cimento, que fazem com que essas camadas fiquem ligadas. Para verificar essa interação da argamassa, existe um ensaio que chama ensaio de tração direta, que pode ser realizado, onde avalia-se a ruptura, que normalmente tem que ocorrer na interface argamassa e a unidade superior, que é a que tem menor índice de absorção de materiais. Em relação à argamassa de assentamento colante, as características são bem semelhantes. Nós também precisamos da trabalhabilidade, da retenção que está ligada à retenção de água, tempo em aberto, deslizamento e adesão inicial. Tempo em aberto, ele está relacionado ao período aqui em que essa argamassa permanece exposta, a partir da aplicação, que eu realizo os cordões e que eu vou fazer o assentamento da peça. Eu também tenho que tomar cuidado com a aderência e ela também tem que possuir capacidade de absorver deformações, principalmente para fachadas, que é onde a gente está mais exposto a ações de variação de temperatura, ventos, intempéries, etc. Então, isso é muito importante na argamassa colante. Aqui a gente tem uma imagem do site da Quartzolite, onde ele indica aqui os usos tanto para piso quanto para parede.
e ele fala bastante aqui da argamassa colante e da argamassa de rejunte. Existem 4 tipos de argamassa colante: rígida, flexível, flexível aditivada e bicomponente, utilizadas normalmente para acabamentos internos ou externos. E o cuidado com esse material, ele não se restringe só à escolha do material, ele também pede atenção no momento em que eu estou aplicando esse material. Quando eu vou aplicar ele, seja na parede ou seja no piso, eu tenho que tomar cuidado com o tempo em aberto, como foi falado, e também com o local em que eu estou aplicando. Quanto mais ensolarado e ventilado o local, mais rápido a argamassa vai perder a água de amassamento. Então, mais rápido ela tende a se secar. Então, eu tenho que prestar atenção também nas condições do local de aplicação. Entre os 4 tipos falados, então, nós temos a argamassa AC1, que é a argamassa rígida, que é utilizada para ambientes internos e secos. Nós temos a AC2, que é a flexível, tem capacidade de acomodar as deformações, que é bastante importante. Pode ser utilizada em ambientes internos úmidos ou revestimentos de porcelanatos, e também áreas externas, ou áreas molhadas, como cozinha, box de banheiro, piscinas. Nós temos ainda a AC3, que é a flexível e aditivada, mais flexível que a AC2. No uso residencial, apenas para assentar porcelanato em área externa, ao ar livre. E nós temos a AC3E, que é a bicomponente, ela tem uma secagem mais lenta e é basicamente destinada para áreas industriais. Quando nós falamos de argamassa de revestimento, nós temos basicamente 3 tipos de revestimento que a gente pensa: chapisco, emboço, reboco. Chapisco nós já falamos que ele está na classificação de ponte de aderência, então ele já foi falado anteriormente. Tá? Normalmente tem meio centímetro, como eu falei anteriormente, melhora a aderência e dá uma uniformidade aqui na minha base. Tá? O embolso, ele tem normalmente de 1,5 a 4 centímetros, serve para cobrir, regularizar e proteger a superfície. Normalmente usa-se embolso quando eu vou utilizar, né, e paro aqui, quando eu vou utilizar cerâmicas, tá? E posteriormente a gente utiliza a camada de reboco, que normalmente é meio centímetro, é uma camada final, tá? Nem sempre ele é empregado, ele melhora o acabamento e, além de ser sarrafiado, ele é desempenado para a superfície ficar bem lisinha, normalmente utilizado quando vai receber pintura. Em todos esses casos, eu preciso de trabalhabilidade, ou seja, ter consistência, plasticidade e adesão inicial, eu preciso ter aderência, tem que ter baixa permeabilidade à água, né, para resistir, capacidade de absorver deformações e resistência mecânica. E a gente ainda tem o revestimento decorativo monocamada, que é uma camada normalmente aplicada já com cor, que também traz, né, essa parte de revestimentos. E nós temos também a argamassa de rejuntamento. A argamassa de rejuntamento, ela também tem que fornecer trabalhabilidade, tem que ter consistência, plasticidade e adesão inicial, tem que ter baixa retração, senão eu vou ficar com buracos aqui, não vou impermeabilizar as juntas, tem que ter aderência e a capacidade de absorver deformações, principalmente nas fachadas, como eu falei, por causa das intempéries. Então, essa argamassa de rejunte, ela vai fazer o quê? Ocupar esses vazios que são deixados, né? Esse respiro aqui, para que a cerâmica possa trabalhar. E por isso ela precisa ter bastante plasticidade e capacidade de absorver as deformações, para permitir que a cerâmica, que é um material mais rígido, consiga sofrer variações aí de temperatura, tá? E ter esse trabalho sem que ela trinque, sem que ela fissure. Em relação à argamassa armada, que eu falei anteriormente, a gente tem uma norma, uma NBR, que é 11.173 de 90, que traz, tá, alguns critérios para que seja classificada essa argamassa como argamassa armada, porque em muitos casos ela não é considerada uma argamassa, e sim já um concreto. O que acontece é que para esse tipo de material, normalmente a gente utiliza o agregado que vai até 9,5 milímetros. E a gente viu lá na aula de agregados que para ser considerado agregado miúdo é até 4,8. Ou seja, a partir do momento que eu passei disso, eu estou usando agregado graúdo. E aí a minha composição, dentro das normas brasileiras, a nomenclatura passa a ser concreto e não argamassa. O que ela traz de vantagem? Ela tem uma maior flexibilidade, uma elasticidade e uma versatilidade.
mas ela também tem que ter uma espessura de peças relativamente menor, que a gente tem que ter cuidados mais rigorosos quando do trabalho, tá? Muito utilizada em elementos pré-moldados, são utilizadas em estruturas de pequeno porte, podem ser utilizadas em painéis de divisão, em peitoris. Em zona rural também pode ser utilizada para a construção de estábulos, bebedouros, né? Em elementos de pequeno porte, a gente tem peças mais delgadas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tela com o revestimento argamassado. E aqui é um exemplo esse aqui é a rede Sara de hospitais, esse aqui é o do Rio de Janeiro, que são projetos do arquiteto Lelé, conhecido como Lelé, né, que é o arquiteto que mais trabalhou aí com projetos com peças, né, de argamassa armada, é o arquiteto João Figueiras Lima, tá? Ele é destaque nessa área. E aí, muitos dos projetos dele também têm elementos pré-moldados com concreto armado e protendido. Por isso, o cuidado a gente tem que ter de falar, né, que tudo é argamassa armada. Então, a gente tem que prestar atenção nas nomenclaturas, no que a norma diz, para que a gente possa conseguir classificar o material adequadamente, tá certo? E ainda nós temos a argamassa para recuperação de estruturas, que é conhecida como grout, super grout, aí depende muito do fabricante. Ela também tem que apresentar trabalhabilidade, ela tem que ter aderência ao concreto e às armaduras originais, principalmente porque ela é utilizada para esse tipo de recuperação aqui, então se ela não propiciar essa aderência, ela vai desplacar e não vai adiantar. Tem que ter uma baixa retração, tem que possuir a resistência mecânica compatível, né, por causa da peça necessária, uma baixa permeabilidade e absorção de água e tem que ser durável, justamente porque ela é para fazer esse tipo de manutenção aqui, ó. Ela apresenta consistência fluida, ela dispensa adensamento, atinge altas resistências iniciais e finais e tem uma expansão controlada. Então, normalmente a gente executa uma nova forma na peça, faz toda a limpeza, o preparo, né, para que a gente tenha esse trabalho adequado e faz o preenchimento. E aí, posteriormente, eu tenho a peça aqui já corrigida. Pessoal, por hoje a nossa aula vai se encerrar aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho das propriedades das argamassas. Vejo vocês lá. Um abraço, até logo.